Hoje eu tô aqui de cara limpa, nem um batom eu passei na cara, gente. Hoje eu tô começando, ó. Carol, te amo! Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou a chefe Melissa Almeida e eu ensino as pessoas a cozinharem do absoluto zero ao avançado. E hoje, gente, eu tô aqui rapidinho hoje para falar algo muito importante para vocês. 10 coisas que vocês fazem errado na cozinha e às vezes nem sabem que é errado, tá, gente? Nilson deu boa noite. Boa noite. Aonde que deu? No Face. Ah, no Face? O Nilson? Aham. Oi, Nilson, boa noite. Bem-vindos. Gente, então vamos lá. Quais são os 10 erros que a gente mais comete na cozinha, tá? Primeiro básico, não escolher alimentos frescos, tá? Às vezes a gente acaba comprando muita coisa congelada e não é interessante. A gente tem que saber a procedência desse alimento, né? Quanto mais fresco o alimento, mais saudável ele é, melhor ele é para a nossa alimentação. Então sempre procure consumir alimentos frescos, né? De onde veio? Então a primeira dica é comece a comprar aí dos seus fornecedores da região, nas feiras, procurar lugares mais próximos de casa para estar encontrando alimento fresco, tá, gente? Então a primeira oportunidade aí que vocês tiverem de comprar alimento fresco, compre para vocês terem mais qualidade de vida, tá? Sair um pouco dos congelados. Às vezes a gente acha, aqui em Rondônia eu quase não vi, mas lá em São Paulo, no mercado, tinha um mercado que já vendia até picado, cebola, cenoura. Só que aí vai conservante, tudo para aguentar o tempo. Então a gente tem que se cuidar em relação a isso. Outra coisa que a gente faz errado na cozinha e não sabe muitas vezes, guardar todos os alimentos juntos, não separá-los, tá? E aí às vezes a gente vai armazenar, a gente guarda tudo junto. E a gente não separa cada alimento, né, numa vasilha, a gente põe tudo junto. Quando a gente faz isso, a gente pode ter contaminação cruzada, levar uma bactéria de um alimento para o outro. Um exemplo, eu coloco lá no meu, vou dar um exemplo aqui, uma alface, tá? Coloco lá uma alface na geladeira, que é um alimento que eu vou consumir ele cru. E aí eu deixo tudo aberto, tudo exposto, deixo carne dentro da geladeira, destampada, ou entra tudo misturado. E aí essa bactéria pode sair da minha carne, pode ir para minha alface e acontecer uma contaminação alimentar. Então a gente tem que estar cuidando em relação a isso, tá? Separar os alimentos corretamente, né? Então se é carne, separa a carne na vasilhinha, escreve lá o que é, coloca a quantidade que você já consome, não coloca em excesso, tá, gente? Porque se você vai congelar e vai descongelar, você só consome a quantidade que você come. Então você não tem perca de alimentos, né? E nem proliferação de bactérias. Que o problema é quando você pega, degela lá 1 quilo e usa meio quilo e congela novamente. Então não pode. Então separa tudo aí por vasilhinhas na casa de vocês. Hoje, dentro da cozinha, o correto de armazenar é naquelas vasilhinhas de vidro, tá? Com a tampinha, que vem as tampinhas. A gente não usa tanto plástico mais dentro da cozinha, porque até então, muito plástico, quando ele é aquecido, ou no micro-ondas, ou alguma coisa, ele passa, né, para o nosso alimento. Tem até o bisfenol. Tanto é que vocês podem ver aí que tem muita vasilha que está escrito assim, livre de bisfenol, né? Que ele causa uma contaminação. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Outra coisa importante é não respeitar, gente, o tempo certo de cozimento dos alimentos. Às vezes, por a gente não saber fazer, cozinha de qualquer jeito, aí a carne fica dura, ou o peixe derrete. Conhecer cada proteína, né? Ah, tá, eu vou fazer um colchão duro. Pera aí, colchão duro. Quanto tempo um colchão duro demora para ser, né, para finalizar? É 40 minutos? É 50 minutos na panela de pressão? Se eu não tenho esse conhecimento, eu vou lá, taco numa panela de qualquer jeito. Com 10, 15 minutos já quero consumir, já quero comer.
vai quebrar o dente mesmo. Então é se organizar, tá, galera? É se organizar e buscar conhecimento. Ah, não, um peixe mesmo. Gente, peixe é uma carne... Boa noite, Beto. Que peixe é uma carne totalmente sensível. Então, se eu colocar ele para cozinhar, para refogar ele junto lá com o meu molho, antes do molho ficar pronto, ele vai despedaçar todo. Então, a gente tem que conhecer todo o processo. Então, estudem, leem, pesquisem, né? Qual é o tempo correto de alimentos? Você que está começando. Outra coisa legal que a gente está falando é em exagerar no tempero, tá, gente? Então, assim, às vezes a gente acha que vai chegar e vai pôr um monte de coisa lá na panela, vai abafar, né? Aí sai tacando tudo que acha em casa. E aí você não conhece as ervas, você não conhece as especiarias, você tem dificuldade com isso. Aí você fala, ah, peraí, eu tenho aqui em casa, sei lá, vou dar um exemplo. Tenho louro, tenho orégano, tenho cominho, aí tem pimenta do reino. E aí eu não conheço e eu taco tudo isso, sei lá, numa carne que ela é mais sensível, tipo um peixe que é mais delicado. Aí você vai lá e enche a sua panela de um monte de tempero. Aí aquilo não dá contraste, não dá sabor, não dá combinação. Aí você aí fica tudo com gosto de uma erva só. Às vezes a erva predomina ali, né, dependendo do que você coloca. Fica com tudo com gosto só. E aí não é legal, você acaba perdendo o prato que você fez. Então, eu sempre falo que menos é mais. Então, assim, conheça, o que combina com o quê? O que eu posso colocar? Ah, eu posso colocar noz moscada? Posso. Mas aí você coloca uma quantidade pouquinha, né? Não precisa você colocar 2 colheres lá dentro, porque o negócio vai só com gosto de noz moscada. Cai não, Jaque! Já quase caiu aqui, gente. Relaxa. Eita, faltou a pegadinha do malandro aqui. Então, gente, a gente se organiza, tá? Então, assim, cuidado com os temperos. Pimenta, gente. Cuidado, um erro aí. Às vezes é aí que a pessoa gosta de cozinhar, gosta de pimenta, vai lá, mete pimenta em tudo, né? Cuidado com a pimenta, porque a pimenta, gente, primeira coisa que eu acho que quem gosta de pimenta e você vai receber alguém em casa, a gente tem que ter esse cuidado. Porque, um exemplo, eu mesmo sou alérgica à pimenta. Então, se você me chama pra comer na sua casa lá, você taca pimenta em tudo, eu morro. Então, assim, eu sempre indico aos meus alunos que pimenta se coloca à parte, tá? Faça um molhinho, prepare algo para que você sirva na mesa, para que aquele prato agrade todo mundo, tá? Porque vai ter criança, pode ter adulto. Então, se você vai lá e exagera na pimenta, fica um prato que ninguém dá conta de comer, com excesso de pimenta, é até chato, porque às vezes a pessoa chegou para comer, aí vê aquele prato daquele jeito, fica sem graça de não comer, come e passa mal. Então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de pimenta que a gente coloca no prato, tá? Aí, ó, o chefe André Palandi entrou. Boa noite, André, bem-vindo. Então, gente, a gente tem que cuidar em relação a isso, tá? A exageros de pimenta no prato. Outro erro que a gente comete na cozinha, excesso de sal. Como é que eu, Mel, posso cuidar em relação ao sal para mim não salgar a minha comida? Às vezes, gente, a gente começa a fazer o preparo, a gente mete sal lá no início. Taca sal em tudo, tempera a carne antes, ou você, no início do processo, você está refogando alguma coisa, você mete sal ali. O que acontece? Às vezes aquilo ali vai apurar, vai cozinhar tal, e o negócio fica extremamente salgado. A carne, se você colocar sal antes, o sal desidrata a carne, então a carne pode ficar uma carne seca. Então você tem que se organizar para você colocar o sal mais no final. Então você só finaliza com o sal, aí a chance de você acertar é maior. E sempre coloca a quantidade de sal, que se a pessoa que estiver comendo, ela achar que está um pouco sem sal, que ela possa colocar mais sal no prato dela. Mas aí é fácil, agora você tirar o sal da comida é bem mais difícil. Então cuidado para vocês não exagerarem no sal, tá? Então a dica é essa, sempre coloca no final. Outro erro babado que todo mundo faz, eu já falei isso em quase todas as minhas lives, e eu vou falar novamente,
que é não organizar os ingredientes na hora de preparar o prato, né? Que é a famosa mise en place que eu falo muito aqui. O que é a mise en place, meu? É a organização da sua receita, é o pré-preparo. Então, assim, você não se organiza, eu vou fazer uma caldeirada de pintado, né? Que aqui na minha região tem muito. Beleza. Eu vou precisar de, sei lá, de ovo, de alho, de cebola. Aí você começa o processo de fazer sem se organizar. Quando você já pôs a panela no fogo, você descobre que não tem o alho ou que não tem o coentro, tá faltando o tomate. E aquele desespero. Então se organiza, pica tudo antes, vê o que você precisa no passo a passo da sua receita. Aí você começa, não, eu preciso de alho, cebola, tomate, eu vou usar extrato de tomate, cheiro verde, coentro. Então faça primeiro a listinha de tudo que você vai usar, aí você pica tudo, você organiza, aí que você vai pro fogão. Porque quando você for pro fogão, assim, em questão de minutos, você entrega seu prato, porque tá tudo organizado. Agora, tacar uma panela no fogo para depois você ir picando alho, picando cebola e se organizando, vai te atrapalhar. Porque se você não se organizar, você ainda pode esquecer o ingrediente. Ontem mesmo na live, eu tava morrendo de rir aqui, falei pra Jaque, minha mise en place pronta, tudo de boa, bonitinho lá. Só de eu estar conversando com vocês e ensinando a fazer o fricassê, eu esqueci de pôr a cebola. E aí a cebola ficou lá em cima da mesa. Depois eu terminei, falei, tá vendo? Ó, tava tudo aqui. E eu me atrapalhei ainda porque eu tava conversando. Então, se organizem para vocês estarem fazendo a mise en place de vocês, tá bom? Eu já falei um monte de coisa, nem sei quantos... O macarrão. A Jaque tá falando do macarrão aqui porque ela fazia muito errado, tá? Já falei algumas lives aqui em relação ao macarrão, que o macarrão, gente, a gente não coloca óleo na água. Todo mundo, né? A maioria das pessoas colocam óleo na água porque falam que aí o macarrão não gruda. E não existe isso, tá? O macarrão, ele não vai grudar, você pode ficar tranquilo. Pode colocar seu macarrão lá para cozinhar, que ele não vai grudar. Quando você coloca óleo na água, cria uma cápsula em volta do macarrão. E quando você colocar um molho no seu macarrão, o molho vai bater e vai escorrer. Ele não vai agregar, ele não vai pegar no seu macarrão. Então, não se coloca óleo na água, tá? E aí, o que a Jaque fazia de errado? Porque ela colocava óleo na água, porque ela colocava o macarrão dela para cozinhar em água fria. E a água tem que estar fervendo. A água ferveu, você joga o macarrão. E ela não, enchia a panela de água, tacava o macarrão lá dentro, tacava o óleo e ligava o fogo, né? E não é assim, tá? Eu tirei o óleo, tá engrudou tudo. Aí ela tirou o óleo e engrudou todo. Mas por quê? Porque ela começava a colocar o macarrão na água fria. E macarrão a gente coloca em água quente, tá bom? Outra coisa que a gente faz errado, usar a mesma faca para todo tipo de alimento, tá, gente? Qual é o perigo de eu usar? Sempre coloquei água. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, em relação à faca, por que eu não posso usar a mesma faca, Mel? Gente, Jonas, nossa, eu sempre usei óleo. Então, Jonas, vamos mudar aí. Não pode fazer o teste aí, coloca seu macarrão para cozinhar, que não precisa pôr óleo, tá? Agora, gente, em relação à faca, eu tava falando aqui. Por que eu não posso usar a mesma faca para todos os alimentos? Mel, poder? Pode. Não pode? Pode. A não ser que você não se cuide. Porque se você usa a mesma faca e não lava ela, vai picando tudo, você vai levando bactérias e contaminando tudo. Então você pode usar a mesma faca, você pode usar a mesma tábua, só que você tem que lavar o tempo todo. Então, assim, em relação a bactérias, galera, o exemplo, a tábua, que é muito importante. Eu sempre falo, tenham 2 tábuas de carne em casa, para vocês terem os alimentos, para uma para você picar carne e a outra para você picar saladas, verduras. Porque se você tá picando tudo com uma carne só, com uma faca só, imagina. Peguei minha tábua, coloquei lá, aí piquei minha carne. Aí eu deixo a faca lá do lado, tiro minha carne da tábua, aí eu venho com a minha alface. Aí eu pico na mesma tábua. Aí eu não lavei a minha faca, eu não esterilizei a minha tábua. Aí as bactérias que estavam lá na minha carne que eu vou cozinhar vai morrer tudo, elas vão ficar super vivas na minha alface. Aí eu mato a pessoa lá.
se for a salmonela, porque a salmonela mata, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, contaminação cruzada. É muito sério, a gente tem que se cuidar, tá, gente? Então, se for usar a mesma faca para tudo, você vai lavando o tempo todo. O tempo todo usou, lavou, aí vai pro próximo alimento, a tábua. A gente coloca numa solução de cloro. Então, cuidem e usa pelo menos 2 tábuas, tá? Do macarrão eu já falei. Uma tábua pra quê? Outra pra quê? 2 tábuas. Uma tábua para carnes e uma tábua para verduras, polpas, frutas, né? Pelo menos isso, tá, gente? Outra mania que a gente tem, às vezes, de descascar tudo. Ah, eu vou tirar a casca, tanto, né? E não tem necessidade, tá, gente? Tem algumas coisas que não precisam você tirar a casca, tá? Para vocês estarem cozinhando, vocês estarem fazendo. Até cenoura, dependendo se estiver bem limpinha, tudo. Eu lavo ela bem com a buchinha ali, né? Não precisa estar tirando. Às vezes tem muitos nutrientes que estão na casca do alimento, tipo, ainda mais frutas. Vou fazer um suco, vou dar um exemplo, de abacaxi. Aí a gente pega a casca, joga tudo fora e faz com a polpa. Também tem como você fazer suco com a casca do abacaxi. Então, tomar cuidado. Pode lavar com a escovinha. Pode lavar com a escovinha e tomar cuidado. Então, assim, vocês não precisam estar tirando a casca de tudo não, tá? A casca tá os nutrientes nela, então a gente tem que cuidar. Mas busquem alimentos orgânicos, porque aí se você comprar só alimentos com bastante veneno, porque a maioria dos mercados é isso que tem, aí você vai comer a casca, vai comer veneno, vai comer tudo junto, tá? Melhor e aí, tirar a casca. Tá melhor tirar a casca. Mas assim, busque. Ah, Mel, mas como é que eu faço para diminuir a quantidade de veneno que eu consumo por dia? Porque nós consumimos, tá, gente? Tudo que a gente come tem agrotóxico. Infelizmente, o arroz, o feijão, até a carne, né? Tudo tem. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se cuidar. Então, o primeiro passo para você diminuir é você começar a comprar frutas da região, né? Não frutas que vêm muito de fora, que aí até chegar aqui precisa ser conservado, ter mais veneno para aguentar chegar. Então começa a consumir mais frutas da região, começa a se organizar no sentido de comprar mais na sua cidade. Aí você vai diminuindo isso, tá, gente? Porque a última vez que eu li, eu tenho que até pesquisar novamente, mas nós consumimos uma média de 6 litros de agrotóxico por ano, tá? Nos alimentos. É muita coisa para um ser humano. Você imagina você pegar e beber 6 litros de veneno? E é isso que a gente faz. Então, assim, a gente tem que buscar alimentos mais saudáveis, buscar alimentos mais orgânicos. Vão na feira, visita. Ah, gente, na feira não significa que é tudo saudável também, não. Vai ter lá algumas pessoas que vão usar veneno. Mas sempre vai ter um cantinho que é orgânico. Aí você vai lá na barraquinha do senhor que é orgânico e usa e compra dele, tá? Valoriza. É mais feinho às vezes? Porque não tem veneno. Então às vezes você olha aquela fruta linda, maravilhosa, com a pele chega assim, né? A casca dela tá brilhando. Aí você vê uma da região que ela tá mais murchinha, ou uma manchinha, ou ela tem... significa que ela tem menos veneno, tá, gente? É igual o mulherado que vive na maquiagem aí. Sem filtro. Sem filtro. Eu tô sem filtro hoje, nem batom passei, tô de cara lavada, tá vendo? Aqui, ó. Tá? Então é isso, gente. A gente tem que se cuidar, tá? E isso é muito sério. A gente tem que melhorar a nossa alimentação. A gente tem que buscar qualidade. Como é que eu busco qualidade, Mel? Cozinhando em casa, gente. Vocês podem comer tudo que vocês gostam de comer fora, mas vocês produzindo, vocês fazendo, muda muito a alimentação de vocês. A partir do momento que vocês aprendem a cozinhar, que vocês aprendem o passo a passo, vai embora. Vocês vão ver que vão ganhar tempo, ao invés de achar que perde tempo. Porque se você entende o que é uma mise en place, se você consegue se organizar na sua geladeira, você faz uma comida em 15, 20 minutos. E eu provo isso pra vocês toda semana nas minhas lives, porque eu batendo papo com vocês,
conversando e cozinhando, eu faço uma receita aqui em 40 minutos. Ontem foi Então, 26 o fricassê. ontem eu fiz um fricassê em 26 minutos e batendo papo. Você imagina o que vocês não podem fazer se não tem ninguém para te atrapalhar e você lá, né? Eu assim, quando eu tô mais concentrada fazendo, é rápido. É rápido. Mas assim, vocês acham que eu comecei sabendo? Nada, apanhei muito. Eu lembro do meu primeiro dia de aula. Acabou a aula meio-dia, nós não conseguimos ir embora, porque não conseguia organizar a cozinha, de tão bagunçado que era. Porque a gente não tinha noção nenhuma de como fazer. E aí, já no final, a aula acabava às 11h30, meio-dia. Quando era 10 horas, a gente estava com tudo pronto, só esperando para entregar, para finalizar. Então, assim, é diferente. Mas vocês têm que buscar o passo a passo, conhecer, para vocês estarem mudando a alimentação de vocês, tá? Que mais, Jaque? Armazenamento, já falei, como guardar nos armários, né? Vamos guardar aí, separa tudo bonitinho. Eu sempre falo aquelas vasilhas de vidro para vocês colocarem trigo, macarrão. A gente fala muito do Pepsi. Mel, o que é Pepsi? Primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, se organize nas compras para vocês não pegarem e colocarem tudo lá na compra de vocês. Vai empurrando, vai comprando, vai empurrando. Aí quando você abre o armário que você vai fazer um faxinão, tem gelatina estragada, já vencida, pacote de macarrão, pacote de trigo. Por quê? Você não se organiza. Aí vai fazendo compra e vai empurrando o que estava lá para trás. Então o primeiro que entra é o primeiro que sai. Fez compra, tira tudo do armário que ainda tem, pega a compra nova, põe para dentro, se organiza, arruma bonitinho e coloca a compra antiga na frente. E aí você não vai ter desperdício, tá, gente? A gente está em época que a gente tem que se cuidar, a pandemia tá aí, então a gente tem que economizar, tá bom? E deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para esse povo. Das ervas, já falei bastante. Ah, tá, geladeira, Mel. Como é que eu limpo a minha geladeira? Como é que eu tiro o cheiro, né, da geladeira? Bicarbonato, tá, gente? Faz uma aguinha com bicarbonato e passa na geladeira de vocês. Nunca deixem cebola aberta, né, na porta da geladeira, porque ela puxa todas as bactérias que tem na geladeira. Então a gente tem que se organizar em relação a isso. Cuidado com as ervas frescas, tá, gente? Mas elas são muito sensíveis. A cebola, se eu deixar ela num potinho fechado, eu posso guardar ela cortada ou não? Então, não é indicado, tá? Não é indicado. Mas já é melhor do que você pôr ela aberta na geladeira. Então, a melhor forma é vocês comerem ela toda. Então, como é que eu faço? Acho que ouviram. Aí, como é que eu faço? Eu compro cebola pequenininha, que aí eu já descasco e já uso ela toda. Não fique comprando cebola grande não, tá? Já é diferente. Ah, Mel, eu posso guardar alimento quente na geladeira, né? Pode, gente, tá? A única coisa em relação a quente é tampar, que dependendo do que for quente que você tá colocando ali, pode azedar. A gente tem que tomar esses cuidados, tá? Higiene também de alimentos, tomar cuidado na hora de limpar, deixar em bicarbonato. A carinha do Jonas. O que aconteceu aí, Jonas? Assustou um pouco? Outra coisa importante que às vezes a gente não faz, que é olhar rótulo. Isso é importante, a gente olhar o rótulo, saber como é que funciona o alimento. Às vezes a gente compra até um macarrão lá. Aí a gente fala assim, mas meu macarrão ficou papa, ou meu macarrão ficou duro. Por quê? Se você pegar lá a embalagem, tá lá 3 minutos, 7 minutos, 4 minutos, mas às vezes a gente nem olha, a gente só rasga o pacote, taca lá dentro e não vê como é que é o processo, né? Ali já tá escrito o processo, é só você olhar e marcar no relógio. E aí a gente tem que se atentar ao rótulo. É importante falar que, eu ia mostrar um exemplo aqui, mas não achei não. Todo no rótulo, lá quando começa ingredientes, tá? Começou ingredientes. O primeiro ingrediente que tem é o que mais tem no alimento. Então, às vezes a gente acha assim, eu vou comprar, vou dar um exemplo de algo que tem muito açúcar. Um exemplo, farinha integral. Quero comprar farinha integral. Aí você vai lá e olha, primeiro item da farinha integral.
farinha enriquecida, branca, tal. Aí vem mais um monte de coisa, aí depois vem farinha integral. Ou seja, é uma mistura. Você acha que você está comprando farinha integral, mas o que mais tem na sua farinha é farinha branca. Então, a farinha integral boa não é aquelas de mercado, tá? São as mais importadas, são mais caras. Às vezes a gente acha que essas farinhas de mercado são boas e não são. Eu gosto de cebola, eu já uso tudo. Então, Anderson, é isso aí. Cebola é vida. Mas aí você sempre compra uma quantidade pequenininha que você já usa ela inteira, não fica sobrando, tá bom? É isso aí. E é isso, gente. Hoje foi bem rapidinho. Até que não foi tão rapidinho, foi meia hora. Fala que o webinar só vai ficar disponível até amanhã. Ah, é verdade, já tá me lembrando aqui. Gente, então o replay do meu webinário, né? Eu dei uma aula totalmente gratuita quinta-feira passada. E aí, sobre culinária, de um curso que eu tava lançando, um curso online. O curso fecha amanhã, tá? O carrinho fecha amanhã. Então, se você não comprou, corre lá, porque tá babado. O curso tá maravilhoso, tá, gente? Então, o nosso webinário, que é essa aula gratuita, fica aberta até amanhã. Então, quem quiser aprender a cozinhar, o passo a passo, habilidades básicas, a aula tá maravilhosa, tá incrível. Então, o link tá aí na minha bio da minha página. Vocês vão lá e assistam a aula, tá? Tá maravilhosa. E é isso. Então, assim, o curso também, gente, foi um curso preparado com muito carinho. É um curso de 6 módulos, onde você vai aprender a culinária básica, cozinha, habilidades básicas, cozinha módulo avançado. Aí tem bônus. Ixi, tá muito recheado. Tem muita coisa legal dentro do curso, tá? Um curso preparado com muito carinho, com mais de 40 receitas. E aí eu vou ensinar tudo, os pulos do gato, tudo. Foi bem, assim, bem elaborado. Eu não vi nenhum curso parecido, tá? Com essa entrega toda de conteúdo. Então, corre lá, gente. E mais maravilhoso ainda, porque o curso está parcelado em 12 vezes, tá? 12 parcelas. Então, o link também do meu curso tá aí na bio. Entram lá e vejam, tá? O curso, que tá maravilhoso. É isso aí.